E aí, mais um Rap 22 pra você. E no programa de hoje vamos conversar com duas pessoas incríveis da música. A primeira delas é a Maria Beraldo. Ela é instrumentista e compositora e faz parte da banda Quarta B, da banda de Arrigo Barnabé, e já trabalhou com Elza Soares, Lineker e Yara Renault. E este ano ela lançou o seu álbum solo, Cavala. Maria, pode entrar. Oiê, tudo bom? Olá. Seja muito bem-vinda à nossa Rap. Valeu. Tudo bom? Senta aqui. Maria, vamos começar do começo. Como é que surgiu o seu interesse pela música? Não faço a menor ideia. Não, meus pais são músicos, assim, então... Acho que não sei, não foi nem Desde pequenininha isso já estava em você, assim, então... não foi um interesse, assim, acho que foi uma questão de hábito mesmo, assim, sabe? Que eu acho que, inclusive, isso é uma das questões que acho que a música poderia estar na nossa sociedade com mais ensino de música, com mais, não ensino necessariamente, mas com mais políticas que incentivassem a escuta de música. Eu acho que a música poderia ser uma coisa mais íntima, ela não precisava vir de fora, assim, sabe? Ela vem de dentro de casa, do dia a dia. Você podia fazer parte mais da cultura das pessoas. E aí não importa se você vai ser músico ou não, mas a música, todo mundo canta, todas as pessoas do mundo cantam. Com certeza, a música tem um papel terapêutico muito forte. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai conversar sobre isso. Mas agora vamos conferir um pouquinho das coisas que a Maria já fez. Chego pra eles e digo: ela cavala uma cavalgaria sua tão lisa, coisa tão lisa. Eu morreria de você me dar, morreria teu cheiro encarnar na cavalaria. É muita coisa legal com várias pessoas incríveis, hein, Maria? Mas me conta um negócio, você trabalhou com a Elza Soares, como a gente falou, com o Arrigo. Qual que é a importância de trabalhar com essas pessoas para a sua experiência como compositora? Olha, eu tive, assim, com a Elza, eu gravei o disco dela agora, em 2018, finalzinho do ano passado e no começo desse ano. Então foi uma coisa um pouco mais pontual, nem conheço a Elza pessoalmente, assim, mas eu participei do processo todo desde a criação dos arranjos, né, junto com os meninos todos, o Gui Castrup, o Cabral, o Rodrigo Campos, o Kiko Dinucci, o Romulo Frois e a Maria Portugal. A gente, enfim, eu estava nesse processo de criação mesmo, gravei as guias de voz, então eu estava muito íntima do repertório e aí gravei os clarinetes e clarones. Mas foi uma coisa um pouco mais de... A Elza eu sempre ouvi desde criança, assim, então... Foi muito incrível trabalhar com ela, mesmo que eu não tenha conhecido ela, ver a transformação das músicas. Assim, primeiro que o trabalho de todos os artistas envolvidos nesse disco dela é muito marcante para mim, assim, de todas essas pessoas que são esse contexto da música de São Paulo, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes que tem por aí hoje, sim, junto com muitas outras, mas acho bem significativo o trabalho dessa galera. Então foi um pouco participar do trabalho de uma ídola, de uma pessoa que marcou minha trajetória mesmo, assim, em muitos momentos, né? A Elza Soares acho que tem uma história não só como cantora, mas a atividade musical dela ela é uma pessoa política por si só, né? Então a Elza tem uma força muito grande. A Elza como mulher, a Elza como mulher negra, eu acho que a própria voz dela já tem uma força muito grande. A voz dela, o que ela diz, a vida dela, o tanto que ela sofreu, assim, é uma vida que fala muito do Brasil, assim, e é uma vida que foi muito dura em muitos momentos e tem muitos momentos de glória, tem muitas subidas e descidas. Eu acho que a Elza Soares é uma pessoa realmente muito importante pra gente, pra mim pessoalmente e pra todo mundo do Brasil e do mundo também. E daí trabalhando, desculpa
Daí, trabalhando com ela, você você teve essa vontade de partir para o seu álbum solo? Como é que foi isso? Não teve muito a ver isso. O que eu ia falar agora, o Arrigo Barnabé é a pessoa que a Elza foi uma coisa mais pontual, assim, e mais distante. Agora, o Arrigo é uma pessoa que eu conheci ele na Unicamp, ele foi professor residente lá. E aí, depois que eu me formei, eu estava terminando o mestrado já, eu conheci ele na graduação, que ele deu uns cursos lá. A época que ele estava na Unicamp, o nosso curso de música, tipo, virou de cabeça para baixo, assim. Foi muito incrível, porque ele também é uma pessoa que desestrutura. Eu acho que o que a gente precisa é desestruturar isso que está posto, né? Então, o Arrigo faz isso com a música dele, com a palavra dele, com a postura dele. E aí ficou todo mundo meio maluco aquela época lá no Unicamp. Isso foi, acho que no meu terceiro ano, que foi tipo 2008. Daí, depois eu estava, em 2013, estava terminando o meu mestrado, ele me ligou para chamar para um grupo dele, que é esse que passou aí no que vocês colocaram, que, aliás, saudades. E aí ele me chamou para um grupo, que era esse, que chamava Neuróticas Histéricas, e depois a gente fez o Clara Crocodilo, que é o trabalho que a gente segue fazendo agora, que é a obra-prima do Arrigo, né? É o primeiro trabalho dele, que lançou ele, e que é uma obra que continua muito nova, muito de vanguarda. Então, o Clara Crocodilo também é uma coisa que tocar esse som foi uma coisa que me transformou muito. E aí, isso tem a ver com a minha vinda para São Paulo. E aí eu acho que é aí que entra a coisa da composição, porque o Arrigo é isso, é uma pessoa provocadora, né? A arte dele ele não é só um músico, ele é um compositor, ele trabalha com estruturas dodecafônicas, numa música que eu considero pop, apesar de ser muito underground, assim. Quem não conhece o Arrigo Barnabé, gente, ouça, por favor. Vale ouro. Clara Crocodilo, assim, eu acho que todo mundo tem que ouvir isso. E tem super a influência de São Paulo, né? Muito louco, porque eu tava ouvindo a música e você consegue perceber que ele junta vários ritmos, mas aí você também percebe uns ruídos, é muito legal o que ele faz. Não sei, né? É uma influência, mas na verdade é um retrato, né? Ele é uma pessoa, enfim, porque tem isso, o Clara Crocodilo, ele se passa em São Paulo e é uma história, né? As músicas o Arrigo tem muita relação com histórias em quadrinho, com cinema. E a história do Clara tem essa coisa dos quadrinhos, assim. Acho que fica bem nítido. Então é isso, se passa em São Paulo, por exemplo, ele fala do Riviera, fala de vários lugares de São Paulo nas letras, assim. E esteticamente tem tudo a ver com a música. Foi uma música feita nos anos 80, que está conectada com Itamar Assunção, que tocou com o Arrigo, inclusive. Tem essa coisa da música falada, que depois as pessoas vieram chamar de vanguarda paulista, né? Que o Arrigo é um dos grandes expoentes, assim, da vanguarda paulista. Ele, Luiz Tati e Itamar Assunção, acho que talvez sejam os nomes mais falados, assim, junto com mais 1000 grupos que estavam nessa época tocando no Lira Paulistana, que era um teatro. E, enfim, o Arrigo a música do Arrigo me provocou muito no sentido das estruturas e de ele me colocou para cantar coisas que, assim, eu cantava já no bolerinho um pouco, mas meio estudando, não era uma... Aí, de repente, fui pro palco junto com o Arrigo cantando. Aí te deu um impulso. Não, ele me provocou totalmente, ele me desestruturou e eu acho que isso é o que move, né? E aí fui fazer aula de canto com a Regina Machado e acho que a vinda para São Paulo também, porque eu cresci em Florianópolis e depois fiquei alguns anos em Campinas, são cidades bem pequenas, com esse ar de todo mundo sabe quem você é, todo mundo... assim, muita homofobia, né? Então eu acho que chegando em São Paulo, eu conheci várias mulheres lésbicas normais, assim, que falavam disso e que viviam com as suas namoradas ou, sei lá, ou esposas, sei lá como é que fala isso, companheiras. Você se identificou, né? Porque a vida no interior eu acho que é muito regradinha e daí quando a gente vem pra cidade que você vê pessoas diferentes que têm a voz pra falar, São Paulo influenciou muito nisso, né? Não sei se é exatamente assim que eu sinto, mas tem isso de ser uma cidade grande e não tá todo mundo olhando para você. Eu acho que São Paulo é uma cidade que sempre foi uma cidade libertadora de um certo ponto de vista com relação à arte. Sempre teve muito artista aqui, então as mulheres lésbicas... Eu entrei em contato pela primeira vez com mulheres lésbicas assumidas, foi isso. E aí, nesse processo, eu comecei
a movimentar as minhas coisas mais interiores, assim, e comecei a falar disso. Aí as minhas primeiras composições são nesse momento, que é da menor importância, foi a primeira que eu fiz. E a música, ela tem um papel muito forte, né? Ela ajuda pessoas com dificuldades, assim como você estava falando. E é exatamente isso que a nossa produção foi ver. O pessoal foi até o Alma de Batera, que é um instituto que ensina bateria para pessoas com síndrome de Down.